Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênie, editora Lorenz. Primeiro, as últimas folhas do outono. O que passo a relatar a partir deste momento foi permitido pela espiritualidade, por eu ter testemunhado estes acontecimentos e estar ligado pelos laços dos sentimentos aos protagonistas desta história. A tarefa a mim concedida foi a de trazer alguma luz aos intrincados problemas do coração, na face da terra com seus encontros e desencontros. Por não me encontrar hoje no plano transitório das experiências materiais, posso, sob a orientação segura dos que nos dirigem, visualizar o problema principal das relações entre os espíritos pelo prisma da espiritualidade, onde os elementos palingenésicos assumem caráter fundamental, estabelecendo os novos e iluminados horizontes ao espírito reencarnado. As questões afetivas sempre foram matéria de grande relevância no trato do complicado relacionamento humano em todos os tempos. Nunca, como agora, entretanto, verificou-se tanta solidão. Pessoas abandonadas por suas mais caras afeições, incompreendidas ou profundamente infelizes por buscarem sistemática e malogradamente algo que não encontram. Observamos homens e mulheres passarem diante de nossos olhos à procura de um sentido para a vida ou alguém que lhes dê uma razão para viver. Em nossas romagens terrenas, chamava-nos a atenção o quanto a humanidade ainda se debatia diante das questões que envolviam o sentimento. O homem foi capaz de conquistar os espaços longínquos, alcançando as estrelas, dominar a ciência e a técnica, estabelecer novos domínios do conhecimento na área da medicina, manipular a natureza em quase todas as suas ramificações, plasmar em cada recanto da terra o registro de sua inteligência a ponto de, na atualidade, sentir-se como senhor da vida pela possibilidade da clonagem de órgãos e seres. Não obstante, com grande frequência manifestar profunda insegurança e fragilidade no campo do sentimento, sendo um infeliz, muitas vezes dentro do próprio lar. Mais do que nunca, a sensação de frustração e infelicidade são, indesejadamente hoje, companheiras de grande parte dos espíritos nos dois planos da vida. Nunca, como agora, sentem tanta necessidade de encontrar o que se chama vulgarmente de alma gêmea, ou seja, aquela que teria o dom de completar-nos espiritualmente, capaz de nos proporcionar a felicidade integral. Mas será que existe esse tipo de complemento espiritual? Quais seriam os propósitos divinos no exercício da criação, estabelecendo uma dependência recíproca entre almas? Seríamos assim incompletos, sendo necessário este encontro para atingirmos a plenitude? Foi meditando sobre estas questões que resolvemos trazer-vos estas páginas que refletem as lutas redentoras de almas iguais às nossas, meus amigos, e assim, recorrendo aos arcanos da memória, revejo todo o cenário em minha retina espiritual, numa torrente de recordações, onde o passado mistura-se indelevelmente com o presente. Corria o ano de 1900... Domingo, em algum lugar do sul do Brasil. O vento brincava com as derradeiras folhas que caíam das árvores, já pronunciando a chegada do inverno. O frio, que já há alguns dias se fazia sentir, declarava-se em um dia de chuva cinzento e triste. Em uma bela residência com características de uma casa de classe média alta, um semblante de mulher aproxima-se da janela. Trata-se de um rosto de beleza incomum, com traços clássicos, indicando, no entanto, as marcas de uma profunda tristeza. O olhar refletido na vidraça deixa transparecer íntima agonia, revelando um coração em plena sintonia com o dia lá fora. Sinto-me tão infeliz em dias de chuva, pensava a jovem, e dando passagem ao fluxo incontrolável do pensamento, sinto-me inquieta, deprimida, como se alguma coisa estivesse por acontecer. Refletia Mariane. Instintivamente voltou-se para o interior do ambiente onde se encontrava, observando-o como se fosse pela primeira vez. Estava em seu local preferido na casa de seus pais, o quarto que lhe pertencera outrora. Era verdadeiramente decorado com extremo bom gosto. Unia a sobriedade a uma delicada concepção feminina. Dir-se-ia lembrar dos ambientes ingleses, os quais, diga-se de passagem, Mariane muito apreciava. As cortinas em tons claros ampliavam o quarto, tornando-o mais leve, visto que os móveis eram predominantemente escuros. A cama simples localizava-se na parede frontal à porta, ao fundo, e era adornada por uma bela colcha e travesseiros que emprestavam um ar romântico ao ambiente. Possuía 2 mesas de cabeceira.
ambas com luminárias discretas, pois Mariane preferia ficar à meia luz em seu quarto. À esquerda da porta de entrada encontrava-se ampla janela, onde há pouco notamos seu semblante entristecido. Na parede, localizada em frente à cama, à direita, observava-se um quadro no qual uma moça de inusitada beleza achava-se junto a um belo jardim. Este quadro tinha vindo da Inglaterra e retratava a pessoa do conhecimento de seu bisavô, que era inglês. Mariane, por sugestão de sua avó Raquel, foi assim chamada em homenagem à bela jovem. Não se poderia deixar de notar uma certa semelhança, principalmente no olhar. Amanhecer e Mariane relembrava a noite anterior. As últimas noites tinham sido as piores dos últimos tempos. Dormia algumas horas, acordava sobressaltada e começava a lembrar, lentamente, aquelas cenas. Seriam alucinações provocadas pelo seu estado psicológico? Não, eram sonhos inexplicáveis de um tempo e de um lugar desconhecidos, parecendo lembranças pela intensa sensação da realidade que transmitiam. Deus, o que significa isso? Perguntava-se. Era um sonho, sim. Repetia, neles via-se cercada de pessoas desconhecidas, mas que, de alguma forma, eram-lhe familiares. Tentava conversar e não conseguia. Estava em um quarto e ouvia alguém dar ordens e depois sussurros, lamentos, expressões de dor, lágrimas e posteriormente um grito. Mariane acordava assustada, transpirando abundantemente, o coração batendo acelerado. Chorava, pois não suportava tanta dor e tanto sofrimento. Acordava, mas continuava com aquelas imagens, como se fosse capaz de descrever a continuação daquele sonho. Após esses episódios, seguia-se uma prostração inexplicável. Ficava, às vezes, o dia todo em seu quarto, quieta e pensativa. Uma angústia indefinível abatia-se sobre Mariane que, absorta em tais pensamentos, assistia, preocupada, o transcorrer dos dias. Seu pai, impressionado, veio um dia a seus aposentos tentando descobrir a causa de tais acontecimentos. Filha, diga-me, há quanto tempo isto vem acontecendo? Perguntou aflito. Não sei, mas de um tempo para cá tenho tido estes sonhos com frequência, pai. São estranhos, muito reais, me impressionam muito, respondia a moça. Você sabe, a sua avó entende dessas coisas, conhece muito sobre a alma humana. Quem sabe você não a procura? Sei que a amizade entre vocês duas é muito grande. Por que você está perdendo tempo se martirizando? Seja menos racional e mais intuitivo e pense bem. Procure lembrar-se quando começaram estes sonhos. Talvez aí resida a chave do seu enigma, disse Pedro Henrique carinhosamente para a filha. Mariane sorriu mais tranquila. Sentiu um afeto muito grande pelo pai. Embora ele sempre estivesse muito ocupado na sua infância e adolescência, a mãe fizera-lhe uma figura meramente ilustrativa em sua vida, sempre atenta às convenções sociais. Estava agora de passagem por aquela casa que um dia havia sido sua. Tinha casado 2 anos, na Inglaterra, mas apesar da compreensão que encontrava no coração do marido, sentia que dificilmente ele a entenderia, e dando um longo suspiro lamentava-se. Se ao menos pudesse falar sobre essas coisas com James. A seguir voltava a seus pensamentos inquietantes. O que fazer? Havia feito terapia de linha psicanalítica. Sentia-se bem com o tratamento, mas não encontrara todas as respostas que procurava. Com certeza o auxílio recebido a tinha ajudado muito, mas sentia que existia algo mais. Queria ir além dali. Queria saber muito mais do que já sabia como a médica que já era. Conhecia várias teorias em psicanálise, mas sentia intimamente que o que estava ali acontecendo ia além do libido, do inconsciente e dos traumas. Extrapolava certas barreiras que a medicina ainda não aceitava. Parecia tratar-se de um plano extrafísico, um mundo ainda muito pouco explorado pela ciência dos homens. Mas e agora? Esses sonhos não pareciam com nada que já tivesse vivido antes. Eram diferentes, mais reais, sem partes obscuras. Tudo estava ali, claro e cristalino à sua frente. Parecia, de certa forma, sua própria vida. Muitas vezes, ao acordar, Mariane necessitava de algum tempo para voltar a si. Demorava para localizar-se no tempo e no espaço. Então, aos poucos, ia readquirindo a noção das coisas, de sua realidade. Depois disso, uma grande melancolia tomava por completo, fazendo-a sentir-se como se houvesse perdido alguma coisa em algum lugar desconhecido. Apesar de não ser sua especialidade, lembrava-se de ter estudado em psicopatologia doenças mentais, que se classificavam em neuroses, psicoses e distúrbios de variada etiologia. A origem destes transtornos, assim como sua gravidade, dependia de uma série de fatores, entre eles a hereditariedade e a
capacidade do indivíduo de relacionar-se com o meio e as inevitáveis frustrações inerentes à própria existência. Analisando seus sentimentos, percebia que não se enquadrava classicamente em um problema psíquico, emocional e convencional, pois em nada esses conceitos se assemelhavam ao que lhe estava lhe acontecendo. Respeitando a imensa contribuição da psiquiatria e psicologia para o conhecimento da mente humana, julgava que, atualmente, as ciências deste campo ainda careciam de um elo que unisse conceitos que propiciassem uma compreensão das questões existenciais sob um aspecto mais amplo, intrinsecamente ligado à ilimitada concepção de Deus. Ao mesmo tempo, lembrava-se de sua infância, quando situações aconteciam sem que ninguém entendesse, sabia quando alguém viria visitar sua família ou qualquer outro incidente que estivesse por acontecer. Desde o retorno da Inglaterra, sentiu uma sensação estranha, misto de medo e apreensão, sem saber exatamente do que se tratava. Por fim, resolveu seguir o conselho de seu pai. Dirigiu-se à casa de Raquel, sua avó, presa de sentimentos indefiníveis e inquietantes. Tinha a sensação estranha de que esse encontro com Raquel seria de grande importância para a sua vida. Parecia que as decisões que fossem tomadas em um futuro próximo teriam consequências fundamentais no porvir. Mariane precisava ouvir o conselho amigo de Raquel, pois confiava em sua experiência e intuição. Chamava a avó pelo próprio nome, na maioria das vezes, pois assim havia combinado com ela desde sua meninice. Raquel era uma mulher forte e esclarecida, com posições definidas na vida. Tinha lutado muito e, devido à sua perseverança e fé, fizera de sua existência um longo caminho de construções iluminadas onde todos os que dela se aproximavam percebiam sua influência positiva. A sua simples presença modificava um ambiente, tendo sempre uma palavra recheada de bom senso e sabedoria. Sua alegria contagiante era o primeiro benefício que proporcionava. Aprendera muito com a boa amiga e, ao vê-la naquele dia, percebeu que Raquel era a última saída para o problema que estava vivendo. Precisava falar-lhe de suas apreensões, tentar entender os acontecimentos e, finalmente, tomar uma decisão. Ao chegar, foi recepcionada por uma senhora muito simpática e agradável, aparentando ter uns 75 anos ou talvez um pouquinho mais. Seu aspecto jovial, os olhos muito vivos e brilhantes, emoldurados por belo sorriso, garantiam-lhe uma aura de juventude que se irradiava exuberante, embora estivesse ligada a um corpo de idade avançada. Ao abraçar Mariane, sentindo o estado de espírito de sua neta, foi logo dizendo: "O que está acontecendo, minha querida? Há muito não lhe via nesta melancolia. Mas parece um pássaro que quer fugir da gaiola batendo suas asinhas para longe." Mariana sorriu diante da perspicácia de Raquel e respondeu: "Raquel, além de ser minha avó, você é minha amiga. Estou vivendo um problema que não sei como enfrentar." Raquel olhou-a fixamente e disse: "Mariane, querida, venho sentindo mudanças importantes na sua vida. Eu sempre lhe disse que esse dia inevitavelmente chegaria, pois todos temos o tempo do testemunho. É quando colocamos em testes as experiências que vamos acumulando nas nossas caminhadas por este mundo de Deus. Você deve ter coragem em seguir com firmeza e confiança. Na bondade de Jesus, minha filha, nunca lhe faltarão forças." "Mas, Raquel, estão acontecendo coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo pensar direito. Quanto mais eu penso, mais fico confusa. Tenho tido sonhos horríveis. Parece que eu estou morrendo. Sinto uma sensação angustiante. E você sabe, preciso tomar uma decisão em relação a James. Ele está me pressionando. Quer que eu vá imediatamente encontrá-lo. Não sei o que fazer." Raquel olhou para um ponto distante, indefinido, como quem busca alguma coisa, no espaço, dizendo-lhe a seguir: "Seu pai já me havia falado dos seus sonhos. Agora me diga, você descobriu quando eles começaram?" "Não sei, talvez tenham começado quando James resolveu ir para Chicago. Acho que desde que ele tomou esta decisão eu comecei a ter estes pesadelos." Raquel olhou-a compassivamente e falou: "Mariane, parece que estamos diante de um passado que se descortina muito claramente à nossa frente. Os seus temores estão ligados a fatos ocorridos em um lugar distante, que irão recolocar você junto a espíritos com os quais você já viveu no pretérito. Posso lhe assegurar, sem medo de errar, que, infelizmente, esses espíritos devem ter sofrido muito por sua causa. Você sabe muito bem que isto é absolutamente normal no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Talvez a misericórdia divina esteja proporcionando nova oportunidade para que você desfaça o que não foi feito bem. Lembre-se de nossos ensinamentos que hoje lhe aquecem o coração, estreitando os laços que nos unem a tantas almas que, por nós, trabalham incansáveis. Mesmo que sejam tempos de lágrimas, filha minha, não esqueçamos a providência de Deus, assim como o imperativo da justiça, mantenedora do equilíbrio em todo o universo."
Mariane, chorando convulsivamente, respondeu: Raquel, eu estou com muito medo, não sei se poderei viver nos Estados Unidos. James quer que eu me encontre com ele em Chicago, o mais breve possível, e você sabe que eu não gostaria de morar lá. Se for para viver fora do Brasil, eu gostaria de continuar na Inglaterra. Neste caso, você não tem muita escolha. Você deve acompanhar o seu marido. Ele a ama muito, precisa de você. Parece-me que será uma excelente experiência profissional, capaz de enriquecer sua carreira. Além do mais, você aceitou a mudança para Chicago e agora ele a aguarda. Você deve superar seus temores e enfrentar com fé esta questão. James não merece este tipo de tratamento, Mariane, e ainda não tem conhecimento suficiente para entender todos os meandros deste caso. Está se sentindo abandonado e rejeitado por você. Mariana ainda tentou uma desculpa que justificasse sua permanência. Eu estou tão feliz aqui no Brasil. Há tanto trabalho a fazer, Raquel. Além do mais, não tenho um bom pressentimento com esta viagem. Sinto um medo terrível, como se algo extremamente doloroso me esperasse em Chicago. Querida, seja o que for, você vai ter que enfrentar. Confie em Deus, você está sendo caprichosa e esquecendo seus compromissos. Certamente não é o acaso que a chama para tão longe, mas creia que não cai uma folha de uma árvore sem que a vontade de nosso Pai permita. Vá e cumpra seu dever. Procurando tranquilizar a neta, Raquel preparou-lhe um delicioso chá acompanhado por brownies, saborosos bolinhos que Mariane adorava desde criança. A moça deliciou-se com a guloseima e aos poucos foi se acalmando. Mais confiante, distraiu-se e passaram a abordar assuntos mais amenos. Relembraram as travessuras de Mariane quando criança. Conversaram e riram muito ao recordar um dia que ela havia ido passear na casa de tia Alice, caindo na lama ao fugir de um ganso furioso, incomodado por ela se achar no direito de remexer em seu ninho, ou quando, ao provar, escondida, deixou cair inteirinho o pote de doce de amoras que sua avó tinha feito para o seu pai. Raquel disse-lhe piscando o olho: Dessa vez, minha neta, você não está na casa de tia Alice e não poderá fugir do dever que lhe cumpre assumir. Ambas riram muito da comparação. Passaram a conversar sobre a vida, as situações que somos obrigados a enfrentar, e de como enfrentamos forças nos momentos mais difíceis e que, na maioria das vezes, saibamos como. De repente, Mariane sentiu muita vontade de ouvir Raquel falar de sua bisavó, Elizabeth. Perguntou-lhe então: Já faz tanto tempo que você não fala de minha bisavó. Gosto de ouvir você contar episódios de sua vida. Raquel sorriu e afirmou: Minha mãe foi uma mulher além de seu tempo. Tenho-a como exemplo de força e coragem. Amanhã contarei para você algumas coisas de sua vida que poderão lhe ser úteis no futuro. Mariane retornou para a casa de seus pais com suas disposições espirituais modificadas. Dirigia lentamente, olhando com outros olhos as últimas folhas do outono. Gostava dessa estação, da paisagem amarelecida das folhas das árvores despedindo-se dos requisitos do verão. Achava tudo belo, os plátanos, os framboiãs e as mangueiras que, ao perderem suas folhas, davam um triste adeus ao calor. Agora viria o outono. Gostava dessa estação, da paisagem amarelecida das folhas das árvores, despedindo-se dos resquícios do verão. Achava tudo belo, os plátanos, os framboiãs e as mangueiras que, ao perderem suas folhas, davam um triste adeus ao calor. Agora viria o inverno, onde tudo ficaria triste, desolado, gelado, mas de repente parou para pensar. Um brilho de esperança surgiu em seus belos olhos e, abrindo um largo sorriso, exclamou: Em Chicago, agora é primavera!